Bom dia. Bom dia a todos e todas. É um grande prazer estar aqui com vocês e espero trazer conteúdos significativos, importantes e que acrescente. Eu já poderia fazer os meus 15 minutos com as duas primeiras palestras e falando sobre saúde mental. Pena que nós não vamos ter tempo para isso. Vamos ao nosso objetivo. A arte de dizer sim. Espera aí que eu preciso do meu passaporte. Então vamos lá. A arte de dizer sim. Primeiro que esse momento já é dizer sim, né? E vocês vão poder avançar um pouquinho sobre essa palavra e por que ela vem com a palavra arte, né? E dizer sim a esse momento é estar junto com essas conexões inspiradoras e que estar junto com as histórias das pessoas é formador, é estar frente a frente, à flor da pele, com o processo de criação, reinvenção da nossa própria história, por um modelo que eu acho fantástico, que é olhar a vida do outro e ver o que nele essa energia brota e faz com que a gente possa também usar para o nosso desenvolvimento. A arte de dizer sim. Sou psicóloga há 25 anos, sempre na saúde mental, fiz psicanálise e há 10 anos eu construí a Mentale. Mentale é uma empresa de soluções em saúde mental para o mundo corporativo. Hoje nós temos 40 mil vidas dentro do nosso, nossos beneficiários aí. Eu poderia dizer a vocês, e de uma forma muito carinhosa, sobre a arte de dizer sim, né? De uma forma muito positiva, de uma forma exclamativa e dizendo assim, a arte de dizer sim, como algo extremamente tranquilo para nós no nosso dia a dia. Ou eu posso provocar vocês dizendo, a arte de dizer sim? E quem diz que dizer sim se trata de arte? Bom, dizer sim não é contrário de dizer não? Quando nós dizemos não, automaticamente nós estamos dizendo sim? E eu vou na contramão, que é, se vocês passarem pelas prateleiras dos aeroportos da vida, vocês vão encontrar uma provocação pelo avesso. Aprenda a dizer não. Como é que você diz não? Por que você não consegue dizer não? E dizer não é igual a dizer sim? Eu vou dizer para vocês que não. Se tratam de coisas extremamente distintas, diferentes. Dizer sim é uma palavra que vem cheia de significados, permissões, potências, impotências, inseguranças e seguranças. Eu vou ficar com essas a partir desse momento. Que dizer sim é inquietante e é uma arte. Os dados não mentem, né? Segundo a OMS, cerca de 10% da população mundial sofre de transtornos mentais. Ou seja, 720 milhões de pessoas. O Brasil lidera o ranking da ansiedade e depressão da América Latina, ou seja, quase 17 milhões de pessoas. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. 9,3% da população e o quinto mais depressivo. Quem tinha noção desses dados? Não, né? Esses dados estão à palma da mão, nos todos os dispositivos, e vocês podem acessá-lo a hora que vocês quiserem. Mas eles dizem muito mais do que dados. Eles dizem sobre pessoas. Nós temos um grande desafio. Fátima trouxe um exemplo da vida dela, aonde passa, por esse cenário. Ozzy trouxe também um evento da vida dele, que também entra no desafio. Até agora nós temos 100% de pessoas que transitaram por aí. Bom, não vou trazer a vocês uma fórmula, uma ferramenta, um treinamento, um começo, meio e fim. Como é que a gente vai dizer não? Então, o que nós vamos fazer aqui? Estão perdendo nosso tempo? Não. Vou contar um pouquinho dessa história. Foi quando eu entro na psicologia.
Quando a gente decide fazer uma formação, nós não decidimos à toa. Fazer psicologia não foi uma decisão. Quando eu dizia que eu queria fazer psicologia e que talvez eu nem imaginava o que é que se fazia uma psicóloga, em um momento onde era subjugada, era subtraída, principalmente naquele momento, pela neurologia e pela psiquiatria. Mas eu estava firme. E as pessoas diziam assim para mim, mas por que você quer fazer psicologia? Porque é uma profissão feminina, que a gente pode ser mãe, que a gente pode casar, que a gente pode administrar a nossa agenda. Lei do engano. Com o tempo, eu fui percebendo que fazer psicologia tinha algo muito especial. Eu identificava nas pessoas que elas sofriam, sem dados, sem Google, sem absolutamente nada, eu achava que elas sofriam e que eu poderia ajudá-las. Quem sofria eram as pessoas? Quem sofria era eu. Eu que, diante das minhas angústias, diante das minhas escolhas, sofria, me angustiava, não sabia, tinha inseguranças. Nesse momento, meus pais tinham falido, mas eu queria fazer psicologia. E todo mundo dizia assim, psicologia não vai dar em nada. Ninguém botava fé. Você nunca vai ganhar dinheiro com psicologia. E eu, firme. E por que estava firme? Porque o sofrimento em mim era o que me autorizava a desejar. Fátima, quando ela trazia pra gente todas as peripécias, que sai daqui, vende apartamento, vende outro, faz daqui, faz de lá, muda pra casa da mãe, o que é que estava em jogo, Fátima? Era o desejo. Ozzy, quando você, ficava ali tentando entender, quando você adoece, o que é que estava em jogo? Era o desejo. E o que é desejo para a psicanálise? Desejo é diferente de vontade, de necessidade. Vontade é uma aspiração. Eu quero ganhar 30 mil, 50 mil no mês. Isso é uma aspiração, isso é uma vontade. Uma necessidade é, estou com sede e vou buscar a água. E o que é desejo? Desejo para a psicanálise é aquilo, é uma força intrínseca que nos movimenta, que faz com que a gente aposte, pague, mude de profissão, sem adoecer. Nós trabalhamos mais, estudamos mais e não adoecemos, porque isso está totalmente em sintonia com o nosso propósito, com a nossa missão e com aquilo que nós vamos chamar de ética. E que é a ética? A ética é aquilo que habita em mim. Quando todo mundo dizia assim, psicologia, não vai fazer nada da vida. E isso, pai, mãe, etc. Os médicos diziam na época assim, isso é uma questão de adrenalina e cortisol. Por isso que as pessoas adoecem. E eu dizia, não, tem algo além disso. E vou fazer psicologia. Só que o meu primeiro sim foi para minha análise pessoal 6 meses antes de eu entrar na psicologia. Vocês imaginam que o grande motor que funcionava ali era o meu próprio sofrimento. Era olhar para a minha vida e ver que tinha um monte de coisa que precisava ser arrumada. Só que dizer sim para minha análise era muito mais do que simplesmente dizer sim. Era começar a trabalhar para pagar a minha análise. Era apostar no mínimo de conhecimento que eu tinha de que você só pode cuidar de alguém se você se cuidar primeiro. Era eu ir fazer um enfrentamento com os meus pais que diziam, fazer terapia? Pra que você vai fazer terapia? Sua vida é ótima, né? Esse foi o meu primeiro sim. E o meu segundo sim foi entrar na faculdade de psicologia, com muito pouco probabilidade de efetivar, porque era particular e vamos começar e depois nós vamos ver como é que a gente termina. Bom, quando a gente pensa em dizer sim, eu digo para vocês que
dizer sim é muito mais do que dizer não. Esse momento onde eu disse sim para essas duas coisas era abrir mão de programas com as minhas amigas, era abrir mão da mesada que meu pai me dava, que era muito pequena, era dizer sim para o meu desejo. Quando a gente diz sim, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo enfrentamento com os nossos lutos, com as nossas recusas. Nós estamos fazendo enfrentamentos com as adversidades. Nós estamos trazendo a possibilidade. Nós estamos trazendo a possibilidade de que o impossível passe a ser possível. Bom, eu tinha que tomar decisões e fazer escolhas. Na pesquisa divulgada, pelo Wall Street Journal, tomamos em média 35 mil decisões por dia. Vocês tinham noção disso? Pequenas, médias e grandes. Nós passamos o dia tomando decisão, dizendo sim e dizendo não. Aí a gente pode dizer assim, por que será que as pessoas, então, se elas fazem escolhas e está aí, nas prateleiras, vários manuais dizendo como é que a gente faz escolhas, por que é tão difícil fazer escolhas? Vou provocar vocês. Vocês vão a um restaurante e vocês escolhem, lá elegem 5 pratos que vocês gostaram. Quando vocês chamam o garçom e escolhem um, qual é a única garantia que vocês têm? Quem me ajuda? Vai vir que pediu, o que mais? Lembrar que tem mais 50? Quando você chega a um restaurante e você olha 5 principais pratos que você tem vontade, que eles devem ser muito bons, e você escolhe um, a única garantia que você tem é que você não vai experimentar 4. A única certeza que você tem, que você não vai saber o sabor dos 4 que você não escolheu. Se o seu prato vai vir bom, se vai atingir as suas expectativas, se você vai sair do restaurante com aquela sensação gostosa de quentinho da alma, você não tem garantia nenhuma. Concordam comigo? Quantas vezes não aconteceu isso conosco? Isso é fazer escolha. Fazer escolha é não ter garantia. Fazer escolha é estar direcionada simplesmente a uma aposta, que é a única forma da gente conseguir ganhar. Mesmo sem nenhuma garantia, uma certeza temos, que a gente só pode ganhar se a gente apostar. Então, tomar decisões em média 35 mil por dia é a gente sustentar o sim e o não. Só que o único direcionamento possível é aquele que se trata da ética do seu desejo. Por que a arte de dizer sim? Eu trouxe para vocês até aqui que dizer sim não é tão fácil. Às vezes dizemos sim sem estar na nossa ética. No que meu pai quer, no que meu chefe quer, no que minha mãe quer, no que minha amiga espera de mim. Então, dizer sim, muitas vezes, ele é traumático. Porque dizer sim significa sustentar aquilo que você escolheu. Mesmo que aquilo revogue, contradiga, traga frustrações para todas as pessoas que possam estar com você. A psicanálise ama a arte. Ela vai dizer que os artistas estão um passo à frente da humanidade. Eles conseguem enxergar o que nós, sujeitos comuns, não conseguimos. Eles conseguem, dos seus eventos da vida mais traumáticos, eles conseguem escrever o quê? Poesia. Diante da perda do seu grande amor, ou da perda de um ente querido por luto,
ele consegue escrever uma poesia e não escrever uma tragédia. Essa é a diferença do artista, que eu sou fã deles, porque eles estão um passo à frente da humanidade. Então, quando nós pensamos em nossos traumas, e isso a psicanálise vai trazer, a gente tem um movimento muito grande dizendo o quê? Retira o trauma da nossa vida, não lembra dos eventos traumáticos. Eu vou convidar vocês. Os traumas, que são as dificuldades, que são as nossas frustrações, servem só para uma coisa: para eles serem incluídos no nosso discurso da nossa vida e usarmos a arte para contar aquilo que foi tão traumático de um outro lugar, do lugar do poético. Bom, acho que aqui tem uma coisa importante, né? E vou deixar aqui mais um pouquinho. Eu decidi, sou de Piracicaba, né? Nascida no interior de São Paulo, e resolvi vir a São Paulo. Tinha um desejo gigante de vir a São Paulo e atuar aqui em São Paulo. E aí, chegou uma pessoa e disse: Juliana, tem uma amiga minha que quer fazer terapia com você lá em São Paulo. Online não existia naquela época, né? Nem o nosso CRP permitia os atendimentos. E aí, eu decidi vir a São Paulo atender uma paciente. Vocês imaginam o que é uma menina nascida no interior de São Paulo, de pais sem nenhuma intimidade com grandes centros urbanos, decidir vir a São Paulo. Primeiro vir estudar, mas eu voltava, e depois eu vim trabalhar. Em São Paulo morava para mim a representação da conexão, do movimento, da evolução. São Paulo trazia para mim aquilo que demorava muito para chegar em Piracicaba. Mas para as pessoas de Piracicaba, representava risco, perigo, assalto, dificuldade, loucura. Para quem é de São Paulo vai saber, para quem não é de São Paulo, dá para imaginar. Eu atendia às sextas-feiras na Vila Mariana. Pegava o ônibus em Piracicaba, 13h. Chegava na rodoviária do Tietê, pegava o metrô e ia até o consultório na Vila Mariana. Pessoal, São Paulo, 5h, 4h30, numa sexta-feira, é o absurdo em forma de pessoas e carros. Vocês concordam comigo? Eu chegava no consultório. Por que na sexta-feira, Juliana, você não vinha outro dia? As pessoas que já atendiam em São Paulo não trabalhavam na sexta-feira. E eu vim atender uma paciente. Eu atendi essa paciente e começava a minha saga de retorno a Piracicaba. E eu escutava isso. Você é maluca? Compensa você ir a São Paulo atender uma paciente? Mas é muito cansativo, não é? Você acha que isso vai dar certo? Eu respondi a elas: devo ser maluca mesmo. Não compensa ir a São Paulo atender uma única paciente. É extremamente cansativo. E se eu pegar a probabilidade, eu vou dizer, provavelmente não vai dar certo. E eu estou aqui com vocês em São Paulo. Tenho meu consultório em Moema. Venho a São Paulo toda semana. Com o bônus do online, né? Que eu tenho muitas pessoas hoje no Brasil e no mundo inteiro, que naquela época não era possível. Tenho os meus projetos na Mentale, com as comissões diretoras de grandes empresas, aonde as reuniões presenciais são em São Paulo. Hoje tenho aí em fase de entrega um estúdio para que eu possa ter um lugar confortável em São Paulo. E vou dizer, um dia a Mentale, a sua sede vai ser em São Paulo. Em um andar, num prédio, com a identidade visual roxa da Mentale, com os meus colaboradores trabalhando, com os meus compromissos,
que ser executiva e saber analisar os dados em saúde mental. Alguém pensou, será? Eu não tenho nenhuma dúvida. E aí, né, eu acho que a gente chegou aí ao fim. Quer dizer a vocês que o desejo move montanhas. Mas a única montanha que tem que ser como sua direção é a sua própria ética e o seu próprio desejo. Estar aqui com vocês não é uma vitória, é só uma transição. Porque o desejo, ele é movimento, ele se dá a cada dia. Ele não é estático, ele muda, porque nós mudamos. Será que vocês conseguem constituir qual é o desejo de vocês? Será que vocês conseguem sustentar o desejo de vocês? Será que de fato eles direcionam e norteiam as escolhas que vocês fazem? Dizer sim é para corajosos. Deixo esse convite a vocês. Obrigada.